Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o que você fez foi um casamento válido. Eu vou tentar resumir a história que você contou e espero não errar na ordem dos acontecimentos. Você diz ser convertido a Cristo e saber que sexo antes do casamento é pecado. Então você começou a namorar uma garota incrédula que se converteu por meio do seu testemunho e com quem passou a ter relações sexuais. Aí você ficou num dilema, porque não queria ter relações sexuais antes do casamento e ao mesmo tempo não queria parar de ter relações sexuais com a sua namorada, que você disse que ela se converteu. Casar-se estava fora de questão por você não poder arcar com isso. Portanto, você orou a Deus para que Ele unisse vocês dois em matrimônio. Na sua cabeça, se Deus não a afastasse de você, isso seria um sinal de que a sua oração teria sido ouvida. Bem, seguindo esse raciocínio, você teria obedecido 1 Coríntios 7,9, você achando assim, né? Que diz, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Tendo celebrado então, segundo as suas palavras, um casamento espiritual, você deixou então de viver abrasado e poderia passar a ter relações com sua parceira. Você disse que a situação atual trouxe muitas vantagens, como você ter conseguido ficar com a mente mais fixa e fazer sexo com menor frequência do que fazia, além de conseguir orar melhor sem ser assolado pela dúvida de estar ou não agindo corretamente. E aí o que você pergunta para mim? Meu casamento foi válido? Bem, se você pergunta é porque as mudanças que você citou no seu e-mail de nada valeram para aplacar a sua consciência, já que ainda você continua em dúvida. Se você acha que o seu casamento foi válido, por que coloca fazer sexo com menor frequência como sendo uma das vantagens adquiridas com o seu casamento, o seu, abre aspas, casamento espiritual, fecha aspas? Não há nada que determine quantas vezes marido e mulher podem fazer sexo, mas no caso de solteiros, o número é 0. Sim, você tem razão quando diz que é Deus e não um homem, como um padre ou pastor, que une um casal. Mas está errado ao pensar que o matrimônio bíblico seja algo feito nos bastidores. Não é. Como todo contrato bíblico, e até entre os homens, o matrimônio é um compromisso público, com a participação de testemunhas. Na nossa sociedade, apesar de continuar sendo Deus quem une um casal, o juiz de paz recebeu de Deus autoridade para realizar essa união perante os homens. Por isso, a certidão de casamento é uma certidão pública. As bodas de Caná não foram um acordo de alcova, e as bodas do Cordeiro, que será a concretização daquilo que o matrimônio entre um noivo e uma noiva prefiguram, será um evento visto por milhões e milhões de anjos e seres humanos. Então, a resposta mais curta para a sua pergunta é não. O seu casamento não foi válido e vocês estão vivendo em fornicação. O seu relato todo mostra muito bem que você quis fazer com que Deus se dobrasse à sua própria vontade. Este é um erro comum. As pessoas decidem algo e depois de decidir o que elas vão fazer, elas oram buscando aprovação, buscando que Deus dê a sua aprovação para aquilo que elas já decidiram fazer, ou que já fizeram efetivamente, né? Como foi o seu caso, ao invés de perguntarem a Deus qual seria a vontade dele. E se você perguntasse, você saberia, a vontade dele está na sua palavra. Existem orações que nós fazemos porque nós não sabemos a vontade de Deus. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Eu posso orar pedindo a direção de Deus se eu devo comprar ou não. Eu oro assim, porque na Bíblia não existe na Bíblia algo como comprarás uma casa ou não comprarás uma casa. Daí a minha dúvida e necessidade de buscar a Deus. Mas quando há na palavra de Deus instruções claras sobre algum assunto, não há razão para orar a respeito. Vou dar um exemplo. Você conhece uma garota incrédula e passa a orar a Deus para saber se é da vontade dele que comece um relacionamento sério com ela? Ora, orar assim é perder tempo. Porque Deus já deu a resposta, antes mesmo de você orar. Está escrito em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Pronto, estava aí a resposta antes de orar, não precisava gastar tempo orando.
Outro exemplo, você decide dormir com a sua namorada e ora a Deus para saber se ele aprova isso. Isso é o mesmo que orar se deve ou não pisar no freio ao se aproximar de uma esquina, com uma enorme placa dizendo pare. A fornicação ou sexo entre solteiros é condenada em várias passagens da Bíblia. E antes que alguém queira discutir se a raiz grega da palavra fala ou não efetivamente de sexo antes do casamento, é só olhar como a palavra de Deus se refere a duas classes de pessoas, casados e solteiros. A última classe, ela dá nome de virgens, solteiros. 1 Coríntios 7, 28 a 34. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Portanto, o meu conselho é esse: vá com sua namorada ao cartório mais próximo e providencie o seu casamento no civil para não estar mais vivendo numa situação de fornicação, já que vocês decidiram que é assim que pretendem viver. Ou então, parem de ter relações sexuais e confessem o pecado que têm cometido não só a Deus, mas também aos irmãos com os quais vocês têm comunhão, onde vocês congregam. Por quê? Porque eles têm que tomar uma atitude a respeito. Paulo escreve em 1 Coríntios 5, com respeito a uma pessoa em pecado: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele falava ali de um caso de pecado de fornicação, para o qual os cristãos de Corinto estavam fazendo vista grossa. A questão não só devia ser trazida à tona, como o envolvido precisava ser julgado pela Assembleia e expulso da comunhão. E essa é a palavra excomungado. Talvez você alegue que hoje não existe na lei a previsão da união. Você pergunte, né? Mas não existe na lei a previsão da união estável? Bem, ela não é o seu caso, pelo que eu entendo, porque há alguns requisitos que vocês não preenchem para se declararem união estável. A união estável não é considerada a mesma coisa que um matrimônio, pela simples razão de continuar existindo o matrimônio civil. A união estável procura resguardar os direitos de uma sociedade na qual duas pessoas já vivem. E isso faz com que tire essas duas pessoas, essa relação, da informalidade e evite problemas na divisão dos bens, no caso de separação, também de herança para filho, essas coisas. Mas mesmo cristãos que desfrutem de uma união estável devem procurar cumprir a lei dos homens casando-se. Por isso que não foi abolido nos cartórios o casamento civil, porque ele não é substituído pela união estável entre um casal.